live para a honra e louvor do nome de Jesus, dando continuidade ao da igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu estou fazendo uma live para a honra e louvor do nome do Senhor Jesus. Eu quero falar porque muitos me ensinam, sabe? Bíblia está escrito, mas não ensina a verdade. Eu quero falar numa passagem que nem todo mundo conhece. Eu quero falar em um tema espiritual chamado, louvado seja o nome do Senhor, Neuta, Bíblia, visões, revelações, interpretações e dom sobrenatural da parte do Senhor, que não ensina. Nós precisamos de colocar em prática para que ninguém fique enganado com palavras. Eu quero falar sobre o livro do profeta João, capítulo 11, versículo 1 em diante. Ele fala que Jesus ia descendo de Jerusalém para Samaria, achando a província de Judá. Ao dianteira, na frente, estava ali as moradas dos três amigos íntimos. Lázaro, Maria e Marta, os três amigos íntimos do Senhor. E ele tinha por costume de passar naquele lugar. Mas nesse dia ele não passou, não era obrigação, mas ele tinha por costume. Aí passou pelas aldeias de Maria e Marta, descendo de Jerusalém para Judá, e foi embora. Mas só que ali, naquele dia que ele passou, que ele não achou de não entrar naquela província, estava Lázaro, um desses três amigos íntimos, estava enfermo. Mas estava Maria e Marta ali no caminho esperando a passagem de Jesus e não chegaram a ouvir, nem avistar. Aí Maria disse para Marta, vai lá, procura o mestre. O que está acontecendo? O mestre não passou por aqui hoje, mas não sabia que Jesus, ele fazia espiritualmente, pessoalmente, aquilo que era lhe ordenado a fazer. O povo não conhecia, os amigos íntimos não conheciam. Aí Marta foi a Jesus, chegou lá e encontrou Jesus, na província, queria fazer uma obra de missão. Ele tinha o costume de andar Jerusalém, Israel, Samaria, Jericó, todas as províncias da capital de Israel. E o trabalho do Senhor era missão, ele era missionário, pastor missionário. E todo dia ele fazia a mesma obra, missão. E nesse dia ele não passou. Mas ele passando para Jericó, mandaram a Marta levar um recado para Jesus. Chegou lá, ela chegou e encontrou o mestre e disse, mestre, você não passou lá pelas aldeias, nós já estávamos esperando, e o Senhor não passou. Aí Jesus deu mais dois dias, e ela disse que o teu amigo, nossos irmãos, Lázaro, está a perecer, está muito enfermo. Aí ela disse, e Jesus está somente de ouvir. Entregou o recado e disse embora. A Jesus estava tão preocupado com a morte desse Lázaro, o irmão íntimo, que ele passou mais 3 dias para poder voltar. E com 3 dias que ele passou, ele voltou. Porque se ele tivesse passado quando ele estava enfermo, Jesus tinha curado da hora. Mas o propósito do Senhor não era esse. O propósito de Deus era deixar ele perecer para poder ele aparecer já fora de dias, 3 dias depois. Mas ele estava preocupado porque Jesus era o dono da vida. Jesus é a ressurreição. Jesus ele é o próprio Deus. Não deixou passar, nem os discípulos, nem Jesus passou. Porque tinha uma grande obra e o nome do Pai teria que ser glorificado através do seu Filho. Disse que quando foi com 3 dias Jesus apareceu. Aí está aquele
aquele barulho ali, o povo chorando, se alimentando, porque Lázaro já fazia 3 dias que estava morto. Aí quando Jesus chegou à porta de Lázaro e de Maria e Marta, aí Marta disse, mãe Maria, mestre, chegasse atrasado, se tivesse passado naquele dia, meu irmão não teria morrido. Mas não sabia que Jesus, ele é a vida, ele é a ressurreição, ele é a saúde, todo o poder está com Jesus. Aí Jesus disse assim, meu irmão, nosso irmão Lázaro não está morto, apenas dorme. Por quê? Se esse fosse falar que estava morto, ninguém ia crer que Jesus tinha ressuscitado, mas dorme. E esse que eu vou despertar do sono. Aí o que eu quero dizer com essa passagem, tá certo? Como é que eu quero explicar isso? Eu quero explicar o seguinte, que quando Deus chama a vida, creio verdadeiramente que o esquife, o corpo, vai para o túmulo. O espírito está dormindo, não está morto. O espírito não morre. Aí Deus pega aquele espírito e coloca no lugar, tá certo? No lugar de esperas para o dia do julgamento final. Mas já tem uma base bíblica, porque com Lázaro não foi diferente. Com Jesus não foi diferente, porque com Jesus eu tenho certeza que Jesus passou 3 dias no paraíso. Jesus, com o resultado do morto, Jesus não estava dormindo, Jesus morreu mesmo, mataram Jesus. Mas para Jesus não importa que esteja doente, que esteja morto, que esteja fedendo, que esteja na sepultura. Jesus é o dono da vida. Para ele não interessa. Ele quando fala, está falado, quando manda, está mandado, quando decreta, está decretado, quando assina, acabou. Porque ele é Deus. É isso que nós temos que ensinar para a igreja. Porque se você não ensinar isso aí para a igreja, jamais alguém vai crer no milagre. Por que não fariseu? Os fariseus do tempo de Jesus, viam os prodígios e maravilhas que Jesus fazia, o que aconteceria, mas ficava em dúvida, não cria que Jesus era a vida, não cria que Jesus tinha ressuscitado, não cria em nada, porque era para fariseu. E hoje nós vemos, a falta de ensinamento de pessoas que nós estamos orando para Deus curar, para Deus ressuscitar, para Deus livrar, para Deus dar livramento, para Deus salvar a família, para Deus batizar com o Espírito Santo, para Deus renovar. E tem pessoas em dúvida, porque são pessoas que não teve ensinamento da palavra de Deus. Então eu quero falar, o dom sobrenatural, Deus não dá para todo mundo. Porque se fosse deixar escrito na Bíblia, a Bíblia não cabia, o pergaminho não cabia. O que está escrito nas obras, prodígios e maravilhas de Deus, o sobrenatural são dávidas de Deus. Os dons que Deus tem para dar, principalmente dom de discernir, dom de interpretar, dom de revelação, dom de visão, dom de cura, isso é um dom natural. Mas tem um dom sobrenatural de ressuscitação. Esse é sobrenatural. Você tem que conhecer Deus de pertinho, certo? Sua procedência ser boa. Você está no estatuto da palavra, obedecendo, fazendo a vontade de Deus. Aí vai caber ao Senhor Jesus se Ele vai lhe dar o sobrenatural ou não vai. Não é por pedir, não é por orar que tem direito, não é, é escolha do Pai. Ele envia o Senhor e o Senhor entrega o sobrenatural. Então eu quero dizer, mas como é que o que é que você me diz sobre Elias e Enoque, que não foi arrebatado, não foi trasladado? Sim, é muito fácil isso aí, agora não é todo mundo que vai entender. Tem gente pregando por aí dizendo que o sobrenatural não existe. Como diz que a predestinação também não existe. Existe sim, o sobrenatural existe, são dom espiritual de Deus, é para a igreja. Deus não precisa de dom, é para aquele que busca, para aquele que crê, para aquele que está pronto, está pautado, está no trilho do conhecimento da palavra. Esse recebe o dom espiritual de Deus. Não é todo mundo. Como o dom de interpretar, de revelação, de discernir, de profecia. Não é todo mundo que tem o dom de profecia. Eu vejo muitas profecias por aí, não se cumpre nunca, irmão. Sabe por quê? Porque eu disse, eu estou dizendo, eu falei, não é não. O Senhor está dizendo. Quando você diz que é o Senhor que está dizendo, Deus cela. Mas quando eu digo eu sou homem, eu não posso profetizar para ninguém que eu digo hoje é assim. Não. Sinceramente, está faltando aprender. Porque Deus não é menino. Deus faz maravilha na vida de menino, mas Deus não é menino. Aí veio só o dom sobrenatural. Por que não aquele homem da cruz? Aquele homem da cruz não bateu boca de Jesus, da esquerda e da direita repreendeu, quando mataram Jesus. Jesus ele estava morto mesmo, irmão. Agora, é aquilo que eu lhe falei no começo da live, o Espírito não morre. Jesus toma para si, coloca no lugar determinado para o dia de julgamento final, tá certo? Ninguém está salvo ainda. Nós já estamos no caminho, aquilo que Jesus falou.
quer vir após mim, nega-te a ti mesmo, toma tua cruz de cada dia e segue. Mas se vós permanecer até o fim, será. Esse será aí, você não diz que tem ninguém salvo. Esse será se você permanecer até o dia da volta de Cristo. Porque se você faltar um dia, uma hora, meio minuto, você fica. Porque você não cumpriu a palavra de Deus. Então veja só. E Jesus disse para aquele que estava à direita da cruz. Quando ele disse, olha, mestre, tu não fizeste mal nenhum aqui, tu é verdadeiramente um homem santo, mas eu e esse outro aqui merece ser condenado. Aí foi quando o que estava na esquerda repreendeu, começou a dizer, mas se tu é filho do homem, filho de Deus, sabe a ti mesmo e a nós, aí foi uma blasfêmia. Isso daí não teve direito o perdão, nem o arrependimento e nem a salvação. Mas o Dimas, que estava da direita, disse, mestre, quando chegar no reino do Pai, na glória, lembra-te de mim quando chegar no paraíso. Aí eu digo, quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele não foi direto. Jesus, quando mataram Jesus, o Espírito de Jesus não é diferente do Espírito de Lázaro, não é diferente do Espírito de pastores, não é a mesma coisa. Deus fez o caminho, Jesus é o caminho da vida eterna. Se aconteceu com Jesus, vai acontecer com os discípulos, profetas, sacerdotes, todo servo do Senhor vai acontecer. Não tem diferença. Mas Jesus era Jesus, mas Jesus disse numa certa pregação dele, Jesus disse, se vós estiver comigo e eu estiver com vós, pedirei tudo que quero que assim será concedido, e disse, e vós fazerás mais prodígios e maravilhas do que o próprio que o Senhor fez. Tá certo? Então é palavra, é a Bíblia. Aí, veja só, quando ele disse assim, ainda hoje estarei comigo no paraíso, eu digo, com responsabilidade espiritual da parte de Deus, que Jesus passou 3 dias no paraíso, até o dia de ressuscitar do morto. Aí quando ele ressuscitou do morto, ele subiu ao Pai. Chegou lá e pegou, ele recebeu de Deus todos os poderes. Jesus já tinha muito poder, Jesus tinha poder maravilhoso, Jesus era cheio de poder, cheio de atitude, cheio da ordenança, Jesus tinha muito poder. Mas o sobrenatural de Deus, Jesus não tinha recebido. Depois que ele subiu dos mortos, depois de 3 dias, ele subiu ao céu e lá a Bíblia diz que ele recebeu todos os poderes. Por que não o sobrenatural, né? Jesus já curava, Jesus já leproso, canceroso, mão mirrada, cadeirante, vários tipos de enfermidades, cego, paralítico, tudo Jesus ressuscitava. Então Jesus era cheio de atitude, cheio de autoridade e cheio de poder, mas não tinha todo o poder. Aí a Bíblia diz que quando ele disse assim, ainda hoje estarei comigo no paraíso, Jesus ficou, Jesus cumpriu a palavra, Jesus ficou com aquele homem que estava na cruz com ele, 3 dias. Aí Jesus desceu para a sepultura quando Maria, Marta, Maria mãe de Tiago e Maria Madalena chegou na sepultura, não viu mais Jesus, viu o lençol dobrado ao travesseiro, e ali tinha um anjo sentado sobre a pedra e outro estava do outro lado. Aí vieram chorando amargamente que os reis, quando botavam alguém na sepultura, botavam uma grande pedra, porque saiu uma notícia que o corpo não estava mais, restou dos mortos, e os judeus reis não queriam nisso aí. Aí estava uma grande pedra que ninguém podia remover, mas o anjo do Senhor desceu e removeu as 2 pedras. Estava sentado em cima de uma e o outro estava do outro lado. Aí disse, mulher, o que viesse fazer aqui? Chorando muito, amargamente, ele foi procurar o mestre, não encontrou o mestre, amargamente falando, chorando. Aí intercedeu a Jesus que Jesus aparecesse. Aí eu digo, por que não? Jesus tinha ressuscitado dos mortos, apareceu a Maria, aí ele foi ao Pai, recebeu todos os poderes, desceu a porta dos abismos ao inferno. Tem gente dizendo que o inferno é no primeiro céu, no segundo céu, coisa nenhuma. O inferno é na caverna da terra, é no deserto. E hoje, aonde está a maior fortaleza de Satanás, é nas profundezas dos mares, das águas, viu? É na profundeza dos mares, porque lá tem 3 personagens que é diabólico. É um antigo dragão, uma antiga serpente e o Leviatã, ele é diabólico. São atividades diabólicas, estão na profundeza das águas. E Satanás não tem direito a ser coisa nenhuma, não. Satanás, ele vai morar nas trevas, ele é o príncipe das trevas, porque ele ganhou o que ele fez. É por isso que eu estou dizendo sobrenatural, Deus não dá para todo mundo. Sobrenatural é aquele que é separado para Deus, é aquele que obedece a Deus, é aquele que conhece a Deus, é aquele que entende a Deus, é aquele que faz a vontade de Deus, é aquele que vai perante Deus, aquele que está na presença de Deus. Se buscar interceder, vai passar pela análise do próprio Deus, para a condução do Espírito Santo, para receber o dom sobrenatural. E o dom sobrenatural não é para todo mundo, que tem que saber usá-lo. Não é o dom de interpretar, o dom de discernir, o dom de profetizar, porque tem vários dons, mas o sobrenatural não é todo mundo que tem. Então eu estou fazendo essa live aí, em nome de Jesus, peço quando os irmãos vão assistir essa live aí, que está no YouTube,
Coloque aí, dê um toquezinho aí, um sininho aí, de bem-vindo aí para recuperação do nosso canal, tá bom? O meu canal é RSC, Reginaldo Sebastião Calixto, pregando uma palavra de Deus, tá bom? Fica na paz e Deus que te abençoe em nome de Jesus.